programa bem diferente, mas um programa que com certeza vai ser marcante. Nosso destino, Camp Pendleton, perto de San Diego, na Califórnia. É a maior base dos Marines, os fuzileiros navais americanos. São mais de 70 mil militares vivendo numa área de cerca de 500 quilômetros quadrados. Isso é quase 5 vezes o tamanho de São Francisco ou Miami. Os Marines fazem parte da história dos Estados Unidos. Basta ver a quantidade de filmes de Hollywood em que aparecem. O mais recente, o campeão de bilheteria, Avatar. Como o herói que se transforma num desses gigantes seres azuis, os Marines são ao mesmo tempo temidos e admirados. Mas nós, brasileiros, pouco sabemos deles. O que leva então um brasileiro a se alistar, principalmente numa época em que os Estados Unidos combatem em 2 guerras? O que faz alguém arriscar a vida por uma outra pátria? A gente está seguindo aqui pela estrada, atrás dessas respostas. Vamos lá. Aqui a gente tem alguns canhões. Nosso primeiro encontro com Alex Daniele, um catarinense de 28 anos, é no Museu dos Marines, a única área da base militar aberta à visitação. Exatamente. A gente precisa de todo esse espaço para o treinamento com helicópteros, com jatos, do treinamento com tanques, com artilharia. Todo tipo de treinamento é feito aqui na base. Por isso você viu todas as montanhas, né, e tudo que a gente tem aqui. Inclusive o filme Top Gun, do Tom Cruise, foi feito aqui na base. Roger, I got him. Contact 20 left at 30 miles, 900 knots closure. Alex, como é que você decidiu entrar nos fuzileiros navais, nos Marines dos Estados Unidos? Você se sente americano? Como é que é arriscar a sua vida por um país que não é o país onde você nasceu? Por mais que eu nasci no Brasil, minha família mora no Brasil, eu amo o Brasil do coração, mas os Estados Unidos foi o país que me deu as oportunidades que eu tive. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava com os brasileiros, eu sempre trabalhei em churrascaria brasileira, em Atlanta, em Seattle, e eu sempre percebi que eu devia me envolver mais na comunidade americana. E começaram as oportunidades começaram a surgir. Então eu passei por um escritório de recruiter, que chama, que você geralmente tem todas as forças armadas americanas juntas. E eu não conhecia Marines, para mim era exército, que era Army. E eu fui na internet, comecei a pesquisar sobre o que era a missão dos Marines. E os Marines, ele é a força política militar dos Estados Unidos. Se acontecesse um dia de você estar ainda como um Marine e os Estados Unidos entrassem em guerra com o Brasil, por exemplo? Eu sei que isso não vai acontecer. O Brasil é um país de paz e as relações Brasil e Estados Unidos sempre são muito fortes. Inclusive a gente troca experiências militares Brasil e Estados Unidos e a gente sempre apoia um ao outro. Você nem pensa nessa hipótese? Não acontece. Todo mundo ama o Brasil. Mas é difícil agir com tranquilidade num lugar onde tudo lembra a guerra. Alex, andando no meio desses tanques todos, até eu me assusto. Você não sente medo, não, de ter que ir para uma guerra, por exemplo? No início eu tive medo. Não dá pra mentir, você sente medo o tempo inteiro no início, porque é o que a gente escuta, a gente treina atirar, a gente treina artes marciais, a gente treina tudo para autodefesa, e você acaba pensando nisso, mas depois de um ano de treinamento, você se sente totalmente seguro. Bem menos segura fica a família de Alex. Todos estão no Brasil recebendo notícias de longe. Eu até menti um pouquinho pra mãe, sabe que pra mãe às vezes a gente tem que dar aquela mentira, eu falei, mãe, eu não vou estar em risco, eu vou estar preparado. E quando eu ia mostrar os vídeos no YouTube, essas coisas, mãe, olha aqui os Marines e tal. Minha mãe, não quero ver, não me mostra. E quando eu fiquei 3 meses no bootcamp, que você não pode telefonar, não pode falar com ninguém, eu só podia falar por carta. E o teu sentimento, você fica muito triste, muito sozinho. Eu chorava quase toda noite no bootcamp, porque é um treinamento muito pesado. Isso é tão maluco a gente ouvir, porque como é que a gente imagina um homem desse tamanho, o exército mais poderoso do mundo, chorando toda noite? Pois é, eram 110 homens chorando, abraçados, e eu olhava e dizia, meu Deus, agora quando eu vejo filmes de guerra eu entendo. Quando você recebe cartas dos amigos, da família, isso é o que leva a gente a cada dia.
Nos Estados Unidos, Alex tem a companhia da mulher, uma chinesa americana, e do filho de 6 anos, nascido em Atlanta. E minha mulher, ela fica sempre nervosa, sempre a qualquer momento nervosa, apreensiva. Você não tem medo de ter que matar alguém, de correr risco de vida? Isso pode acontecer em qualquer lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, até inclusive há dados na internet que morre mais gente no Rio de Janeiro do que na guerra por dia. Então, nós deveríamos ter medo de visitar o Rio de Janeiro, São Paulo? Não, então é a mesma coisa. Eu me sinto muito mais seguro tendo o treinamento necessário do que não tendo treinamento e andar em regiões muito perigosas. Segundo os dados oficiais, desde 2001, quando as primeiras tropas dos Estados Unidos entraram no Afeganistão, 1.561 soldados americanos morreram em combate. Quase 5.000 foram feridos. O número de mortes de civis é bem mais assustador. Seriam mais de 860 mil no Afeganistão e mais de 90 mil no Iraque. Somando as duas guerras, são 290 vezes mais mortos que no ataque de 11 de setembro, segundo a organização não governamental Iraq Body Count. Hoje, ao todo, cerca de 70 mil militares estão na guerra. Ano passado, depois de assumir a presidência, Barack Obama enviou um reforço de 17 mil homens. E ele anunciou que até meados de 2011, outros 30 mil devem se juntar ao grupo. Uma pesquisa divulgada em janeiro pelo jornal The New York Times afirma que 51% dos americanos apoiam a decisão de Obama. Mas outro levantamento feito pelo Washington Post no fim do ano passado mostrou que a maioria da população acha que essa guerra não vale a pena. A opinião de Alex? Impossível descobrir. Por ordem dos superiores, tudo o que ele pensa deve ser guardado a 7 chaves. Mas eu acho que eu não posso falar isso. Pode falar? Não, acho melhor não, para evitar problemas. O que muda na guerra hoje? Não posso falar. Aquele negócio de Genebra que você falou, você já teve que ir a alguma guerra, já teve alguma missão pelos Marines? Não, ainda não, e se eu tivesse eu não poderia falar. O que você está achando da administração do Obama? Você pode dizer isso? Não posso falar isso. Não pode falar. Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 200 mil Marines. Menos de 10 seriam brasileiros. Mas é comum ter gente de fora por aqui. 40% vem de outros países. A primeira coisa que você aprende no bootcamp é que não existe raça, não existe sotaque, não existe nada. Tinha um cara que era do Wisconsin, que era meu amigão, eu tinha outro que era de Gana, na África, tinha nascido em Gana, tinha outro que nasceu na China, então tem várias cidadanias. Difícil imaginar tamanha disputa para arriscar a vida. Mas entrar para os Marines é como ser aprovado num concorrido vestibular. Primeiro passo, você tem que ter o Green Card ou a cidadania americana. Segundo passo, diploma de high school, segundo grau completo. Terceiro, você nunca pode ter quebrado um osso, nenhum problema médico, cirurgia, o mínimo possível, porque eles vasculham todo o teu passado médico. Aí você vai e faz uma prova chamada ASVAB, uma prova com mais de 500 perguntas e você tem um tempo limitado para responder cada pergunta. O meu primeiro teste eu não passei, 19% da prova, o mínimo é 40%. E aí demorou, após 6 meses que você pode refazer. Aí estudei e consegui passar na segunda vez. Depois tem ainda o treinamento de 3 meses, um dos mais difíceis do mundo, que vocês vão ver ainda hoje. Já no próximo bloco, pela primeira vez, uma televisão brasileira entra na intimidade da maior base dos Marines. O próximo lugar que a gente vai levar vocês é chamado Chow Hall. É o refeitório. É o refeitório. Vamos nós então. E tem mais. Daqui a pouco a gente vai conhecer por dentro o quarto de um Marine brasileiro. O Lucas vai levar a gente para conhecer a casa dele, Com certeza. Não é isso, Lucas? Não sai daí.